Você pode me esmagar na própria terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Meu atrevimento te perturba? O que é que te entristece? É que eu ando como se tivesse poços de petróleo bombeando na minha sala de estar. Assim como as luas e como os sóis, com a certeza das marés, assim como a esperança brotando, ainda assim eu vou me levantar. Você queria me ver destroçada, com a cabeça curvada e os olhos baixos, ombros caindo como lágrimas, enfraquecidos pelos meus gritos de comoção? Minha altivez te ofende? Não leve tão a sério, só porque rio como se tivesse minas de ouro cavadas no meu quintal. Você pode me fuzilar com suas palavras, você pode me cortar com seus olhos, você pode me matar com seu ódio, mas ainda como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade te perturba? Te surpreende que eu dance como se tivesse diamantes entre as minhas coxas? Saindo das cabanas da vergonha da história, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e pulsante, crescendo e jorrando, eu carrego a maré. Abandonando as noites de terror e medo, eu me levanto. Para um amanhecer maravilhosamente claro, eu me levanto. Trazendo as dádivas que meus ancestrais me deram, eu sou o sonho e a esperança dos escravos. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Maya Angelou. Bem-vindos à nossa cabine. Eu achei muito providencial trazer a Maya nesse episódio de hoje. Eu tinha outro tema planejado para a gente conversar hoje, um tema super legal, que vai vir em algum momento. Mas essa é uma semana que já começou dura, né? Como todos os dias para nós mulheres, sempre a gente fica sabendo de uma atrocidade. Às vezes mais próxima, na nossa cidade, no nosso país, mas todos os dias há uma violência sendo cometida contra a mulher. E enquanto isso não parar, as mulheres vão continuar sendo aviltadas. Eu quero dizer, enquanto uma mulher ainda estiver sendo agredida, abusada, aviltada, todas nós seremos. Então, trazer as palavras de Maya Angelou, que sofreu tanto e ainda assim conseguiu colocar toda a sua voz, sua força e a sua guerreira, né, na arte, na música, na atuação, na literatura, e deixou esse legado de força e de honrar as suas raízes, as suas ancestralidades, sua força de mulher negra, sua força de artista que sofreu muito na mão dos homens e que ainda tem palavras que ainda repercutem tanto e tão forte entre nós. Então, começo esse programa de hoje trazendo Maya Angelou para vocês. Quem não conhece ela, conheçam. Tem N documentários, livros, ela tem livros de poesia, ela tem livros de prosa. Então, vale a pena conhecer esse monstro que foi essa mulher. E eu começo esse programa, a gente vai falar de cinema com certeza, a gente está aqui para isso. Mas vocês sabem que eu também falo de reflexões, que eu também trago para esse espaço o além do filme, né? O que o cinema representa, o que a arte representa em momentos como esse. E eu acho que um grande passo que a gente pode dar é realmente conhecer essas pessoas, essas mulheres, essas guerreiras do mundo que estão aqui ainda presentes de alguma forma, seja fisicamente, seja através da sua arte, que estão segurando as luzes, iluminando o caminho para que a gente possa seguir. Eu só posso estar aqui hoje, sentada, conversando com vocês, falando sobre minhas paixões abertamente, sem medo de ser presa, de ser morta, porque muitas passaram antes de mim, porque muitas mulheres abriram espaço, usaram sua voz, queimaram sutiãs, morreram para conseguir ter voz, para conseguir falar, para conseguir externalizar o que elas são, o que elas eram e o que nós somos e que nós seremos. Então, assim, é muito emocionante, me orgulha muito poder estar aqui, uma mulher falando abertamente sobre o que eu quiser, na verdade, né? Essa é a grande magia da arte, a gente poder falar sobre o que a gente quer sem ter medo de ser censurado. Mas não foi sempre assim, não, gente. Não foi sempre assim. A gente tem uma mania de esquecer a história, né? Como se as coisas acontecessem tão rápido e fossem sendo apagadas, mas não. É por isso que o cinema está aqui, é por isso que a literatura está aqui, para sempre nos lembrar do que passou, para que a gente não repita.
Eu já falei do Conto da Aia em outros momentos, né? Da Margaret Atwood, ela tem esse livro maravilhoso do ano de 1985, para vocês terem uma ideia, que foi adaptado para uma série recentemente, e a série já está na 6ª temporada, eles inventaram outras coisas para além da história. Mas a Margaret Atwood foi muito clara. Eu assisti um documentário, uma masterclass que ela deu, falando sobre a concepção do livro, e ela foi muito clara ao dizer que ela criou personagens, mas todos os fatos ali que ela colocou na história existiram em algum momento na história da humanidade. E é assustador de ler, de entender, de perceber que aquilo pode ter acontecido e continua acontecendo com mulheres aqui, ao nosso lado. Então, o nosso papel como mulheres que têm algum privilégio, que têm alguma voz, na minha concepção, é escancarar mais esse espaço, é sempre abrir para outras mulheres, para elas poderem contar as suas histórias, para conseguirem levar para o mundo a sua visão da vida. Só assim a gente vai conseguir cada vez mais rasgar essa parede, essa cortina, isso que nos limita, isso que nos prende, que nos segrega, que nos separa. Então, gente, esse episódio de hoje é um grito, ao mesmo tempo que não é para ser nada pesado. Eu quero trazer para vocês algumas dicas, conversar um pouquinho sobre alguns filmes, sobre algumas personalidades, atrizes, diretoras que eu acho que merecem ser vistas, merecem ser conhecidas. E, assim, não está super planejado como eu sempre faço. É um episódio que está saindo de um grito mesmo, da gente precisar falar sobre isso. Aconteceram coisas horrorosas essa semana, e eu posso falar assim, genericamente, que com certeza na semana que você estiver ouvindo esse episódio, vão ter acontecido coisas horrorosas contra mulheres também. Então, gente, não é para chorar, não é para se descabelar, é para ficar ligadinho aqui comigo, para a gente falar um pouquinho de cinema. E eu quero começar falando de um filme que é dirigido por uma diretora que eu gosto muito. Para quem não sabe, nossa queridíssima Marina Persson, além de apresentadora da MTV durante muitos anos, né? Quem não lembra do casal lá que ela fazia, ela é diretora de cinema. E ela dirige belamente o Califórnia, que é um filme de 2015. Um filme muito gostoso de assistir. Ele trata de uma questão de aqueles coming of age que se fala, né? Que é aquela passagem da adolescência para a vida adulta, e como isso reflete na vida de alguém, né? De um protagonista ou de uma protagonista. Nesse caso, é a história da nossa protagonista, que está descobrindo a adolescência dela, a vida, a maturidade dela, em meio, né, a uma epidemia de AIDS, nos anos 80, em meio a um mundo completamente diferente do nosso hoje. Então, é um filme muito nostálgico, muito gostoso, até para quem não viveu, eu não vivi, eu nasci no final dos anos 80, né? Então, eu não vivi esse anos 80, só glória, mas é muito gostosa a trilha sonora do filme, a ambientação, e esse momento de você realmente sentir o passar do tempo, porque hoje em dia as coisas são tão rápidas, acontece tudo de uma forma tão acelerada, que a gente não sente, não percebe, não tem esse ócio criativo, esse momento de olhar para nada. A gente tem que se forçar a parar, não mexer no celular, a não fazer nada, para a gente conseguir realmente não fazer nada. E nessa época, nos 80, nos 90, isso era vida real, né, gente? Você ligar para alguém era muito difícil, você tinha que ir até a casa das pessoas para falar com elas, para saber como elas estavam. Então era diferente, você tinha um tempo, né? E esse filme mostra esse tempo e mostra a relação dela com o tio, que é o personagem do Caio Blá, que tem AIDS, né, tem HIV, ele volta dos Estados Unidos, o sonho dela é ir encontrar o tio na Califórnia, e o tio acaba voltando por causa disso, e como a família, principalmente a nossa protagonista, vai lidar com isso. Filmes dirigidos por mulheres, normalmente eles têm uma pegada diferente, claro que tem, mulheres têm visões diferentes do que os homens, né, sobre essas histórias. E a Marina tem uma visão muito sensível sobre a história. É um filme muito gostoso, ele passa super rápido, ele tem personagens interessantes, ele tem trocas muito legais, diálogos muito legais. É um filme que não julga, mas é um filme que nos envolve com ele, nos leva, e é muito gostoso de ver. Fica a dica, porque assim, normalmente a gente corre para os caminhos aveios norte-americanos, né, vai para Hollywood, e a gente tem muita produção brasileira legal e que conversa com a nossa história, com as nossas referências, né? Então, fica a minha dica aí para você
que gosta de quer conhecer coisa nova de qualidade, filme nacional, porque eu acho que o nosso cinema nacional tem muita coisa boa, a gente precisa descobrir e redescobrir. Um outro filme nacional que é sensacional, ele não é protagonizado, é dirigido, desculpa, por uma mulher, mas ele é protagonizado pela maravilhosa, incrível. Gente, eu sou muito fã dessa mulher, que é a Alice Braga. A Alice Braga é simplesmente fantástica, né? Ela tá daqui, tá lá, faz produções norte-americanas, e ela, nesse filme, ela representa um tipo de mulher que não é tão comum no cinema, que é a mulher livre. Estou falando de Eduardo e Mônica. Eu já devo ter comentado sobre ele aqui. Se eu não comentei aqui, com certeza eu comentei no meu Instagram. O Eduardo e Mônica é um filme da música do Renato Russo, né? Então, assim, a gente já sabe o que vai acontecer, gente, né? Quem conhece a música já sabe o que vai acontecer. A história inteira é uma história, como todas as letras dele, são histórias, tem roteiros, tem começo, meio e fim. Então, a gente sabe o que vai acontecer no filme do Eduardo e Mônica, mas não basta saber o que vai acontecer. O legal é a gente saber o como isso vai acontecer. E o filme é um filme maravilhoso. Ele é muito gostoso. Ele é um filme que tem, de novo, como Califórnia, uma trilha sonora incrível, uma ambientação sensacional. A Alice Braga é uma Mônica leve, relacionável, super solar, enquanto o Eduardo é um cara super gente boa. Quem não ia se apaixonar pelo Eduardo, né, gente? Um menino super gente boa, o personagem do Gabriel Leone que tá incrível no papel. E a Mônica, da Alice Braga, ela tem essa coisa solar, essa coisa da mulher livre, mas que não é porque ela é livre, porque ela é independente, porque ela sabe o que ela quer da vida, que ela não quer se apaixonar, não quer ter uma família, não quer assim, ter um encontro de almas mesmo. Eu acho que isso é uma grande questão, né? Eu cheguei a comentar nos episódios atrás que eu fiquei bem revoltada com essas novas vertentes das séries e dos filmes, de colocar mulheres super poderosas, como a Wanda, né, do WandaVision, da Disney, ou a própria Jean Grey, né, dos X-Men, ou a Mãe dos Dragões, né, do House of... Nossa, eu ia falar House of Cards, gente, olha a viagem. Do Game of Thrones. E o que acontece? Elas são extremamente poderosas, elas têm muito poder, em algum momento elas perdem o controle, surtam, ou elas ficam más, ou elas saem matando todo mundo a rodo, sem ter nenhum critério, como se a mensagem que passa, como se a mulher não conseguisse controlar o próprio poder. Isso até um texto que eu li esses dias, e eu acho muito real, assim, que a maioria das mulheres passa pela vida sempre com o sentimento que precisa reprimir alguma coisa. Precisa reprimir sua voz, seus pensamentos, sua sexualidade, suas vontades, como se a gente não pudesse ser 100% quem a gente é, porque se em algum aspecto a sociedade fosse nos rejeitar. Por que essa sensação existe? Porque ela é real. Né? Então, assim, a gente sabe que isso vai acontecer. Não, a gente não está acostumado a aceitar, entender as mulheres como nós somos, né? Seres completos, complexos e que são independentes, são fortes, são resolvidas, mas que querem também ter alguém, querem fazer parte de uma família, querem, né, constituir uma família. Então, uma coisa não exclui a outra. E parece que a televisão, o cinema, a literatura tem dificuldade para lidar com isso. Então, quando aparecem filmes como Eduardo e Mônica, que colocam esse protagonismo da mulher, mostram uma Mônica forte, livre, solar, mas que ao mesmo tempo se apaixona, casa, tem filhos, está tudo bem. E isso é muito gostoso de ver, é muito legal, é muito humano. Então, esse é um filme que eu ri de orelha a orelha o filme inteiro, eu saí, chorei no final, né? O filme é muito emocionante, mesmo a gente sabendo que vai dar tudo certo. Se você não sabia, fique sabendo, vai para assistir Eduardo e Mônica sabendo que é um filme para você sair bem, para você sair leve. É um filme gostoso, é um filme positivo, eu me apaixonei por Brasília, não conheço Brasília, fiquei louca para conhecer por causa desse filme. Inclusive, um beijo para todo mundo aí de Brasília que está me ouvindo. Então, vale a pena. Mais um filme nacional, que eu não sei se vocês ficarem sabendo que existiu, mas que vale também a ida ao cinema agora, no caso, ao cinema da sua própria casa, né? Porque não está mais passando nos cinemas. Nessa vibe mulheres protagonistas maravilhosas, tem um filme que eu sempre falo, eu sempre elogio um monte, que é uma grande surpresa para mim, eu não estava esperando gostar tanto, que é o Benzinho.
Benzinho, o filme não é dirigido por uma mulher, é produzido pela Tatiana Leite e protagonizado pela Carine Telles, Adriana Esteves e o Otávio Miller. A Carine Telles, eu sou apaixonada por essa mulher, gente. Que mulher maravilhosa. Além de ela estar em Benzinho, ela está em Que Horas Ela Volta, ela está em Bacurau, que são filmes que eu falarei daqui a pouquinho. Obviamente que eu não deixarei passar essa oportunidade. E quero muito Carine Telles no meu podcast, farei de tudo para trazê-la para cá, porque é uma atriz sensacional. Às vezes a gente acaba ficando acostumado a ver certos atores e atrizes em novelas ou em pequenas doses, e a gente não vê todo o potencial que esse ator, essa atriz tem. E o nosso cinema tem muita gente muito maravilhosa que tem potencial para contar histórias incríveis, assim. E Benzinho, se você for ler a descrição, você fala, mas o que tem esse filme? Nada demais, né? A mãe, o pai, os filhos, eles têm um filho mais velho, ganha uma bolsa para jogar fora do país, ele tem que ir embora em menos de um mês. E como é que a mãe e a família vai lidar com essa situação? Uma família de classe média baixa, a cunhada, que é a Adriana Esteves, apanha do marido, eles têm uma casa que está sendo construída e não acaba nunca. Então, são situações, assim, muito cotidianas, mas um fato que muda a dinâmica da família, que é o filho que vai embora, vai se mudar para fora, e todos os procedimentos que têm que ser feitos para até ele conseguir sair, para ele conseguir ir, e como que essa mãe vai lidando com isso, como que essa família vai lidando com isso. Mas eu acho que é justamente por esta razão que eu me apaixonei pelo filme, por essa proximidade com a vida real e a sensibilidade com a qual os atores contam essa história, como o roteiro vai se desenrolando e como a gente, no final, se sente parte da família, assim. Você está quase entrando na casa pela janela, né, como eles fazem, colocando a escadinha na janela, e entrando naquela vida, né, porque naquele tempo ali que a gente estava com eles, a gente estava dentro da casa deles. Então, é um filme que eu gostei demais, assim, eu acho que é um excelente exemplo de um bom filme nacional, feito com muito carinho, com muito cuidado, e que traduz muito o que é ser brasileiro. O que eu gosto mais desse cinema, no nosso cinema nacional, que está vindo nesse episódio de Mulheres Fortes com o cinema nacional hoje, que eu estou falando para vocês, é como ele é nosso. Eu já falei isso em alguns momentos, quando eu falo da literatura nacional, da literatura escrita em português, como é diferente a gente ler na nossa própria língua, sem desmerecer o trabalho dos tradutores. Eu acho que o trabalho do tradutor é um trabalho incrível, mas é uma outra experiência. Você lê um livro na língua original, você lê um livro traduzido, é uma experiência incrível, mas você lê um livro na sua língua, trabalho que aquele autor fez com as palavras da nossa língua. Eu que trabalho com as palavras, que trabalho com a escrita a minha vida inteira, chega a ser emocionante você pegar um livro escrito em português, você pegar uma Clarice Lispector, você pegar, né, uma Carla Madeira. Gente, o que é Carla Madeira? O que é essa mulher? Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente esses dias, e, assim, Tudo é Rio, um dos melhores livros que eu li esse ano, Tudo é Rio. Tá? Eu tô meio congestionada aqui, porque Curitiba não tá fácil esses dias, mas tô falando devagar, eu acho que vocês estão conseguindo me entender, né? Então, é muito bom a gente conseguir ler na nossa língua. E você vê filmes falados em português que se passam no nosso país, a gente tem um vínculo muito diferente. E é muito especial, assim, a gente conseguir ver filmes nacionais e desmistificar essa ideia que filme nacional é só filme de favela, filme de violência. Vocês viram, eu não falei nem um pouco de favela, nem de violência em momento nenhum até agora. E provavelmente eu não falarei também até o final desse episódio sobre mulheres fortes, nacionais, filmes sobre mulheres e dirigido e protagonizado por mulheres incríveis. Já que eu falei de Carine Telles, eu preciso falar de Que Horas Ela Volta, da nossa maravilhosa Ana Mui Laerte, que eu também tive o prazer de conhecer pessoalmente, uma mulher sensacional, que dirigiu, escreveu esse filme, protagonizado pela Regina Casé. É um filme também com uma história, um roteiro simples. A Regina Casé, ela é empregada doméstica numa casa da Carine Telles. Agora a Carine Telles é classe média alta. E quem cria o filho, quem cuida, passa 24 horas com o menino, é ela. A Carine Telles, a personagem da mãe, né, tá sempre sai, volta, e quem tá ali dia a dia com o menino é ela. Até que a filha dela vem da cidade dela, lá, não lembro de onde é, mas é um lugar longe, para fazer vestibular, e tem esse choque, que ela é mais mãe do menino que ela cuida, ela conhece muito mais o menino, os gostos, a rotina desse menino do que a própria filha. E como que esse choque ali vai se desenvolvendo, um papel de uma Regina, assim, espetacular. Regina Casé está dando show nesse filme. Um roteiro extremamente sensível,
um jogo de cena, de câmera, de fotografia, que emociona em vários momentos, assim, como ela está literalmente, em muitos momentos, numa prisão dentro daquela casa, como a vida dela é aquela casa, e com a chegada da filha, como ela começa a ter outras perspectivas e começa a enxergar outras coisas, e como que essa dinâmica altera tudo dentro daquela casa, como que as pessoas começam a se perceber de outra forma, e como que a própria personagem da Regina Casé começa a se perceber. Então, é um filme que eu gosto muito também, eu acho que todo mundo devia assistir. Gente, na verdade, todos os filmes nacionais, né, todos os filmes dessas atrizes, dessas diretoras, roteiristas maravilhosas, merecem ser vistos. Como eu falei, cinema nacional tem muita coisa boa e muita coisa de qualidade que a gente tem que investir. Eu vou falar rapidamente de Bacurau, porque Bacurau tem a Karine Telles também, mas ele tem uma Sônia Braga arretada, né, gente? Fala de Sônia Braga, já veio um zilhão de filmes na cabeça, mas, assim, Bacurau, para mim, é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos. É uma mistura de regionalismo, nacionalismo brasileiro, com um ar tarantinesco. Saiu no mesmo ano do Parasita aqui no Brasil, então também tem uma coisa muito do Parasita, o próximo Parasita, né, saiu. Então é um filme muito louco, com um roteiro completamente bagunçado, no sentido que você não consegue prever o que está acontecendo. Ele tem várias camadas, você pode interpretar ele como um filme que ele é, como uma crítica social, como uma ficção científica. É um filme super complexo. E por que eu vou falar rapidamente? Porque eu quero trazer ele num outro episódio especial para falar com calma sobre Bacurau, porque Bacurau merece ser falado com calma. Merecemos nos debruçar sobre ele, falar mais sobre os detalhes, sobre os atores, né, que fazem esse filme tão incrível, que é Bacurau. Mas no episódio de hoje, eu não vou falar especificamente dele. Que também tem, né, atores que eu passei a amar. Isso é muito legal. A gente começa a virar fã de carteirinha de alguns atores que a gente gosta dos filmes, né? E cinema nacional tem muitos para a gente fazer isso, tem muitas oportunidades. E quando a gente fala de cinema nacional, vocês devem ter escutado, se não escutarem, voltem lá. Eu falando sobre cinema é sério, série é cinema, né? Eu fiz toda uma digressão, uma reflexão sobre isso. E eu acho que hoje em dia para resumir, tá? Dando spoiler aqui para quem não ouviu aí no episódio. Série é cinema hoje em dia. É a mesma produção, o mesmo nível de roteiro. Tem várias questões técnicas que ainda são diferenciáveis, mas, sim, em termos de produção e de nível artístico, digamos assim, a série não é mais aquela coisa feita num cenáriozinho, né, que vai voltar da sala para a cozinha, da cozinha para a sala. Tem toda uma produção muito grande, muitos atores, muitos plots. Então, eu tenho que falar de Desalma. É uma série que eu estou apaixonada, uma série nacional. Saiu a segunda temporada agora, eu ainda não vi. Então, eu estou falando baseada na primeira temporada, que foi gravada antes da pandemia. E é uma série, gente, que, assim, o que eu falo sempre se fosse falado em outra língua, já tinha feito sucesso no Brasil. Porque brasileiro tem essa mania, né? Se está falado em turco, em alemão, em russo, a gente assiste. Se em português vem aquele preconceitinho, né, aquela síndrome do vira-lata que já derruba pra gente. E, gente, não façam isso. Coloquem já Desalma para assistir. Desalma é uma série brasileira que passa na streaming da Globo, se não me engano. E escrita e criada pela maravilhosa Ana Paula Maia. A Ana Paula Maia é uma escritora que escreve livros super fortes, que tem sempre uma coisa sobrenatural, misturado com uma crítica social. É uma narrativa, assim, não dá nem para explicar como é que é. Só digo, leiam Ana Paula Maia. São histórias fortes que vocês, com certeza, não vão se arrepender de ler. E ela é a roteirista dessa série. Eu já estava muito afim de assistir essa série. Aí, quando eu vi que era a Ana Paula Maia, e o elenco tem Maria Ribeiro, Cássia Kiss, Cláudia Abreu e mais um bando de gente incrível, sendo que elas são as protagonistas, não deu para não ver, né, gente? Desalma conta a história de uma cidade no Rio Grande do Sul, que vontade, inclusive, de conhecer essa cidade. Que começa assim, gente, um cara larga o carro no meio do mato, desce do carro, no meio da floresta maravilhosa, parece a floresta de Dark, sabe? E ele para no topo de uma cachoeira e ele fala, fulana, me desculpe, e pula. Começa assim, morre, se mata lá na cidadezinha, e daí a mulher, que é a Maria Ribeiro, se muda com as duas filhas para a cidade, para casa onde ele cresceu, e do que ela não sabia nada, assim, ele se mudou para São Paulo, depois ela não sabia nada da vida dele antes disso.
E ela começa a perceber que tem vários mistérios, várias histórias ali que né, tem uma coisa errada nessa história. Né? A Cláudia Abreu é a prima dele, e ela é ela que ajuda a personagem da Maria Ribeiro a se estabelecer na cidade. E a gente começa a perceber que teve alguns acontecimentos que se deram 30 anos depois, quando os pais ali, né, esses personagens todos eram os adolescentes. Então, a série meio que vai e volta, ela mistura investigação policial, com assassinatos bizarros, com a cultura ucraniana, é muito forte a cultura ucraniana nessa série, com bruxaria, com crenças, com amores não correspondidos. É uma série muito bem roteirizada, um ritmo maravilhoso. Para vocês terem ideia, eu assisti em 2 dias, Desalma. E tem personagens femininas muito fortes. Então, assim, vale a pena assistir. Vale a pena assinar lá os filmezinhos, nem que seja só para assistir essa série. Porque também está aí uma outra produção nacional incrível que ressalta e destaca mulheres fortes, nossas, mulheres brasileiras. Tem outras atrizes maravilhosas, outros atores maravilhosos. Então, coloquem lá Alma, assistam, que vocês não vão se arrepender. E eu queria falar também, já que eu falei de Desalma, né, gente, eu tenho que falar de Cidade Invisível. Apesar de que Cidade Invisível, ela é protagonizada pelo ai, como é o nome dele, gente? Marco Pigossi, né? E ela é baseada nas histórias do folclore nacional. O grande destaque feminino ali tá para Alessandra Negrini, né? Que todo mundo ficou encantado com a personagem dela, que ela faz a Cuca. É como se todos os personagens do nosso folclore existissem de verdade numa cidade e convivessem com as outras pessoas. E o que é super legal é que a gente redescobre o nosso folclore e a gente entende outras coisas. A gente aprende muito também sobre ele. É um folclore riquíssimo, né? Então, ele tem a Cuca, ele tem a sereia, a Yara, né? Tem o Boto, tem o Saci Pererê, É uma história muito legal e é uma história séria, tá? Não é comédia, não é para criança, tem assassinatos, ele é um policial que está investigando assassinatos, tem a magia, tem o misticismo. E é uma série muito bem feita. As personagens femininas deixaram de ser meras coadjuvantes, isso é muito legal das séries e desses filmes que eu estou citando. Todas elas têm força, todas elas têm um roteiro, todas elas têm diálogo, isso é muito legal. Inclusive, eu queria aproveitar para falar de um teste que eu não sei se vocês conhecem, que é o teste de Bechdel. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um teste que funciona assim. Você analisa 3 regras, tá? Você analisa se existe uma cena com 2 mulheres que estão conversando entre si e não estão falando de homens. Se a obra tiver isso, pelo menos uma cena assim, ela passou no teste de Bechdel. Se não, ela não passou. O teste de Bechdel surgiu num cartoon, né? Num cartoon que a cartunista Alison Bechdel fez, em 1985. Então, a discussão é essa, assim. Normalmente, o que acontece? As mulheres estão a serviço dos homens nas narrativas, né? Ou estavam, vamos falar assim. Estavam a serviço dos homens nas narrativas. Então, elas estavam ali só para ser o par romântico, só para falar, ajudar o homem a encontrar o objetivo dele. É aquela famosa musa ou da nossa jornada do herói. Não sei se vocês lembram desse episódio que eu gravei com o Virgílio ano passado. Quem perdeu, se quiser procurar, vale muito a pena, é um episódio muito gostoso, que a gente explica um pouco a jornada do herói, do Joseph Campbell, que é um método, né, um sistema de contar histórias, uma sequência. Na verdade, basicamente, todos os filmes da Marvel seguem essa fórmula. E ela foi adaptada por Hollywood e funciona super bem. Só que a mulher sempre tem um papel muito coadjuvante. Ou ela é a musa inspiradora, ou é a força motriz, então ela morre para ele poder fazer alguma coisa, ou ela está ali só para auxiliar ele naquele caminho dele. Então, a mulher nunca tem uma narrativa própria, ela nunca tem uma história própria, uma força dentro da história. E o teste de Bechdel, que a cartunista Alison Bechdel fez, fala isso, que quando a mulher tem uma cena com 2 mulheres conversando entre si, que não estão falando de homens, então, tipo, já passou nesse teste, quer dizer que a mulher tem um protagonismo, ela tem uma história que é só dela. E hoje em dia a gente percebe muito isso, a gente percebe muito como isso está acontecendo. Os próprios filmes de ação, se a gente pegar Missão Impossível é um bom exemplo, assim, é um filme que eu sempre gosto de citar,
que era basicamente o Tom Cruise. Na verdade, os filmes do Tom Cruise são sempre basicamente o Tom Cruise, né? Ele produz, ele dirige, ele manda no negócio todo. Mas os novos filmes do Missão Impossível, a personagem da Rebecca Ferguson, ela ganhou um protagonismo. Ela tem uma história dela, ela tem uma sequência dela. Podemos até argumentar que ela estaria, de certa forma, como um par romântico ali para ele, como uma igual, mas ela já ganhou, digamos assim, uma vida para além dele. Porque o que acontecia antes das pessoas começarem a prestar atenção, né, antes da Alison Bechdel falar sobre isso, é que as personagens femininas entravam e saíam, elas sempre eram acessórias da história dos homens, né? Isso era meio que a regra. Assim. E hoje em dia, não. Felizmente, existem muitas histórias protagonizadas por homens, que têm mulheres tão fortes quanto, com histórias tão interessantes quanto, porque a gente quer ver histórias bem contadas, a gente quer ver histórias que tenham personagens complexos, interessantes, e que nos mostre mais do que simplesmente entrar ali, fazer um comentáriozinho e sair só para servir a narrativa, né? Nesse sentido, também, eu destaco e recomendo o livro A Jornada da Heroína, da Maureen Murdoch, que é um livro que eu estou lendo. Como, né, lembra que o podcast Rabiscos do Tadeu sempre tinha na estante, né, o que está sendo lido. Vou começar a colocar aqui o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, porque eu sempre estou assistindo alguma série, algum filme no radar, né? Então, eu estou lendo A Jornada da Heroína para tentar entender também um pouquinho mais como é que esse caminho da história da narrativa da mulher, que é diferente, né, gente? É uma outra narrativa com outros obstáculos. E isso também está me guarnecendo aqui para novos projetos. Então, fica aqui a minha recomendação para quem não conhece, conhecer A Jornada da Heroína e começar a prestar atenção se os filmes que você tem assistido passam pelo teste de Bechdel ou não. Como corujas, observadora de si mesma, cada linha de expressão mistura-se à seiva da vida, da sua vida. Percorre seu rosto, expandindo-se pelo corpo, símbolos de uma vida, lembranças de quedas, momentos, arroubos. Cada cicatriz como um bordado, levemente sustentando uma pele em chamas, que agora madura muito tem a conter e também a revelar. Pelas ranhuras se vêem as luzes e sombras que comportam a pele que se despedaça e logo se refaz, como corujas a observar a noite, mirando-se. Ela dança, cultua a lua, se joga na vida. É loba a saudar sua própria pele. Afinal, é seu corpo, sua veste que lhe permite estar aqui. Uiva e vai, segue a bordar seu destino. Esse é um poema meu que está no meu livro Aos Sonhadores. Eu lembrei muito dele em relação ao próximo filme que eu quero falar. Falando sobre o corpo da mulher, sobre a gente se reconhecer na nossa própria pele, sobre a gente se amar e se valorizar em quem a gente é. Muitas são as comparações, muitas são as imperfeições, né? Inclusive, isso é uma questão que me irrita demais nas redes sociais hoje em dia. É tudo, perfeita, linda, sem defeito. Gente, a perfeição é uma utopia, né? Vamos ler o retrato de Dorian Gray aí, vamos ver que não se sustenta, isso é tudo muito frágil, tudo muito falso. A própria, né, a bruxa da Branca de Neve, né, a madrasta má, ela está sempre em busca da perfeição, da beleza, da juventude eterna, e isso é uma falácia. A gente só é feliz, a gente só é completo quando a gente aceita quem a gente é e a gente procura melhorar a partir disso, melhorar, mudar, né, dentro do quem a gente é, do corpo que a gente tem, da realidade que é a nossa. Então, quando a gente se aceita, é muito mais fácil, é muito mais leve a vida. E esse é um dos temas, uma das vertentes em que é analisado A Bruxa, que é um filme do Robert Eggers, que eu já falei aqui 2 vezes, né, com o Adam, a gente falou no episódio especial de Halloween do ano passado, e a gente também está falando, né, falou no episódio mais recente, que a gente falou do Robert Eggers, que a gente fala da Bruxa, do Farol, e no mais recente, O Homem do Norte. E a bruxa tem muito essa questão do que é a mulher bruxa, né? Aí entra a minha segunda dica literária de hoje, que é o Caliban e a Bruxa, um livro da Silvia Federici, que ela fez várias pesquisas analisando em que momento a mulher foi considerada bruxa, em que momento ela parou de fazer sentido para o mundo, todos os conhecimentos que ela tinha, todos sobre ervas, sobre os ciclos da lua, sobre as estações, porque a bruxa, né, nessa primeira análise, ela era uma curandeira, ela era uma sábia da natureza, e ela começou a afrontar ou aventar o conhecimento dos médicos, né, da igreja, do Estado, dos poderosos que quiseram concentrar esse poder
E para isso rechaçaram, para isso começaram a condenar aquelas mulheres que tinham um conhecimento que não se adequava ao que eles queriam ali. Então, sempre tem um fundinho de poder, né, de aniquilação, né, de silenciamento para ganhar, normalmente algum homem ganhar alguma coisa. Branco, né, bem branco, vamos ser bem claros aqui. Então, essa questão da bruxa um tema que muito me fascina. E também é muitas mulheres hoje em dia, né, muitos mitos, muitas criações que a gente percebe que sempre tiveram essa intenção de esconder, de se livrar, parece, né? E A Bruxa, esse filme que é um filme de suspense, de terror psicológico, tem muito essa vertente também da análise do corpo, da análise da liberdade feminina, né? Daquela repressão religiosa excessiva que realmente maltratava e matava, né? Se não matava o corpo, matava a alma das mulheres, e como isso ainda repercute, como isso ainda continua acontecendo. Então, eu já vi A Bruxa ser analisado por grupos feministas, por todo esse viés. Várias questões, desde o fato dela ficar de cabelo preso, roupas fechadas até em cima o filme inteiro, até o final, né, sem dar spoiler para quem não viu, mas todas as questões que envolvem o corpo da mulher, que sempre diz alguma coisa, né? Então, é um filme esse poema me lembrou o filme que eu ia falar, eu resgatei o poema, que é essa questão do corpo, né? Isso eu comecei falando das atrocidades que cometem contra nós, e muito é relacionado ao corpo, a proibir, a querer determinar e dizer o que a mulher pode ou não fazer com o próprio corpo, o que ela pode vestir, o que ela não pode, o que é certo, o que é errado, à luz de um conceito completamente absurdo. Então, muitos filmes trazem isso, como as Virgens Suicidas, que eu trouxe no episódio de 1999, que eu falei com o Fábio, né, a parte 1, a gente vai voltar com a parte 2 e 3, e as Virgens Suicidas trata muito isso, né, porque é a visão dos meninos ali, que estão narrando a história das 4 irmãs loiras, lindas, vizinhas maravilhosas, que se suicidaram ao mesmo tempo. É um livro, não é baseado em fatos reais, a princípio, né, não sei se a autora compilou coisas da vida dela, e a Sofia Coppola dirigiu de uma maneira que a gente não sabe exatamente o que se passava, a gente sabe a visão que eles tinham delas, né? Mas a gente percebe claramente, né, nas entrelinhas, ali a gente vendo mais velho já, toda essa dominação do corpo, esse controle patriarcal, religioso, que, como eu falei, se não mata fisicamente, nesse caso mata, mas mata o espírito primeiro. Então, é um filme também super feminista, é um filme que traz essa questão, que aborda isso, e são... A própria Kristen Stewart, Kristen Dunst, que é a protagonista do filme, ela faz vários filmes nesse sentido também. Aqui já enveredando para os filmes, né, não mais solos nacionais, mas como Melancolia, do Lars von Trier, que também mostram uma grande analogia à depressão, ao fim do mundo, questões super humanas, super nossas, que acabam sendo relegados, porque, melhor não falar, né? Melhor deixar quieto. Então, são filmes que eu recomendo demais e que entram facinhos em discussões e rodas de conversa, assim, porque eles são mais profundos e trazem muito mais do que eles parecem. Mais uma dica literária que eu lembrei agora, estou até procurando aqui o nome certinho do livro para falar para vocês, porque é um livro muito forte e é um livro... Ai, gente, sério, literatura latino-americana, invistam. Eu já estou num episódio hoje muito misturado, mas não dá para a gente querer falar da mulher como ser complexo e eu não poder trazer várias das minhas paixões aqui, que é a minha literatura, o cinema, a minha escrita. Então, hoje vocês estão com uma Carolina mais plural. Não Aceite Caramelos Estranhos, da André Jeftanovich. Gente, que livro é esse? São livros de contos em que ela toca em questões como abuso, incesto, de formas assim muito líricas, poéticas, em contos muito duros e verdadeiros socos no estômago, mas que mostram, que falam de questões que não são mais tão habituais, como os livros da Ariana Schwartzman, acho que é o nome, deixa eu ver aqui, que também fala até, ela fala de histórias de mães que não gostam dos filhos, de mães que não nasceram para ser mães. Então, assim,
como eu comecei falando, né, nos espaços que a gente vai abrindo, as ranhuras que a gente vai fazendo dessa película invisível que dificulta tanto que a gente chegue nos lugares, essas mulheres estão arrebentando isso. E é incrível a gente poder, de alguma forma, poder fazer parte, nem que seja lendo e disseminando e falando sobre isso, né? Então, dos meus grandes objetivos, e por isso que eu tô aqui toda semana falando com vocês, é para continuar abrindo e rompendo com todas essas convenções, todas essas armaduras que querem evitar que a gente fale de certas coisas, que a gente esteja em certos lugares, porque o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, assim, não sei se vocês tiraram alguma coisa desse episódio, espero que tenham tirado, nem que seja uma dica, uma palavra de força para você, mulher, para você, homem, que está me escutando. Falem, ajam, sigam em frente, não deixem se calar, mas continuem defendendo o que vocês acreditam, continuem defendendo os seus espaços e sejam o mais verdadeiros possíveis, porque o mundo precisa de pessoas que são verdadeiras, precisa da sua verdade, da sua visão de mundo, da minha visão de mundo, a gente precisa ocupar os espaços. Então, obrigada a todo mundo que me escuta aqui. Semana que vem estarei de novo com mais Cabine do Filme. Um beijo enorme para todo mundo, para todas as mulheres maravilhosas que me escutam. Sintam-se abraçadas, se vocês precisavam de uma palavra de força, uma palavra de carinho, de acolhimento. Espero que esse episódio tenha sido isso. Um beijo enorme para todo mundo. Fiquem bem e até semana que vem.